Romanos 6 diz assim a palavra de Deus: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedeceres aos desejos. Tampouco apresentai-vos os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pelos teus louvores, ó Pai, ao qual nós podemos compartilhar, ó Deus, aqui juntamente com nossos irmãos. Obrigado, pois a tua palavra, Deus, já vem a nós através dos louvores e dos hinos cantados. Mas clamamos em nome de Jesus. Ó Deus, que esse estudo, ó Pai, que a tua palavra venha, ó Deus, nos exortar, ó Deus, nos purificar, nos santificar, para que possamos dia a dia olharmos, ó Deus, a cruz de Cristo, certo que o nosso Senhor, o nosso Redentor vive e breve está para voltar. Pedimos, ó Deus, perdão pelos pecados e falhas, e mais uma vez clamamos que o teu Santo Espírito nos conduza segundo o teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você precisa decididamente despojar-se da preocupação pecaminosa consigo mesmo e se revestir de uma vida entregue a Cristo e agradável ao Senhor, como nós lemos aqui o texto de Romanos, no capítulo 6. Romanos 6, o capítulo de Romanos é especialmente importante porque ele nos mostra que nós devemos cultivar uma vida de santificação. Começamos na semana passada, no domingo de manhã, um estudo sobre santificação. E assim chegamos no domingo à noite, a qual Paulo também nos exorta lá em Coríntios, quando ele diz: vós que são santos, vocês que foram santificados por Deus, agora vivam em santidade dia após dia, uma santidade progressiva. É um caminhar, um olhar, um viver segundo a glória de Deus, tudo isso para a glória de Deus. Isso é santificação. Qual ele diz: vocês não foram chamados para viver mais presos no pecado. Ele reafirma isso aqui para nós em Romanos. Vocês não foram feitos servos da justiça para ficar com o corpo preso no pecado, mas coloca a vida de vocês, os membros do corpo de vocês, como servos de justiça. Através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento especial entre a relação de Deus e o teu povo. Santificação significa povo separado. É você separado para Deus. Isso é santificação. Separado para Deus. Quando nós olhamos uma igreja que infelizmente não é uma igreja que vive atuante segundo a palavra de Deus como deveria ser. São poucas as igrejas que seguem a sã doutrina da palavra de Deus. E hoje, o que se prega é: você tem que viver feliz. Você tem que ser uma pessoa feliz, esquecendo a essência da felicidade que está ligada diretamente aos céus, diretamente a Deus. Qual é o sentido da tua vida? Porque, mesmo diante de Paulo também pregando lá em Atos, quando descreve Paulo em Atenas, os essênios, os estoicos, tantos grupos da época querendo discutir o que é ser feliz, o que é buscar a felicidade. Para alguns a felicidade é: viva o que você tem que viver nessa terra. Beba todos os prazeres dessa vida, que você vai morrer. Eles acreditam que morreu, acabou. E essa pregação, esse ensino, ele se tornou algo vigente até os dias de hoje. Ao qual eles dizem para nós a seguinte frase: a sua alma só encontra paz quando você dá a ela o que ela deseja. E a Bíblia vem dizer para nós que a nossa essência de felicidade encontra-se em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, qual é o sentido da tua vida? O sentido da tua vida não é buscar a felicidade baseada nos padrões humanos desta vida. O sentido da felicidade, o sentido da sua vida é buscar agradar a Deus em todas as coisas. Por isso que santidade significa separar, separação, tirar do mundo,
Como eu preguei aqui na quarta-feira passada. Pastor Jonas Madureira, ele descreve uma explicação belíssima quando ele fala sobre Romanos 1,13. Quando descreve que Cristo nos transportou das trevas para a luz. Ele diz que no contexto ali é um contexto de plantação. Então Cristo nos transplantou, te tirou da plantação, do mundo que você foi colocado, e te plantou no reino celeste. Então entenda que o processo de mudança bíblico, ele é recorrente, mas ele não para. O processo de transformação da sua vida, ele é um passo de cada vez, mas ele não pode parar. Isso é santificação. A qual o seu desejo é glorificar a Deus em tudo. Você não tem mais anseios pelas coisas desse mundo. Por isso que Cristo diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ou quando a Bíblia também nos diz, o homem que espera as coisas boas nesta vida, miserável ele é. Porque o que nós esperamos como alegria futura, como certeza de uma vida que não tem sofrimento, não é aqui, mas é nos céus. Mas para isso Deus nos alerta: sede santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então o texto de Romanos, capítulo 6 de Romanos, vai nos revelar 3 verdades acerca de uma vida em busca de santificação e um compromisso com Deus. A pergunta que nós fizemos na primeira aula de autoconfrontação: por que você é evangélico? Por que você faz parte do grupo dos protestantes? Porque nós somos protestantes. Ao que você protesta? Por que você se diz cristão? Porque se no fundamento da tua vida, na crença que você tem na pessoa de Cristo, você vive uma vida baseada na palavra de Deus, como Cristo mesmo descreveu para nós: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Então há uma obrigação para aquele que se diz que é cristão. Você se diz cristão porque alguém diz que é bom ser cristão? Porque nem a Bíblia diz que é bom ser cristão. O sentido de viver nessa vida como cristão é algo... é bom na certeza que você tem do que você se tornou. Porque Cristo diz: vocês serão perseguidos por amor do meu nome. Vocês sofrerão perseguição. Vocês encontrarão briga dentro da própria casa de vocês. Onde há, então, a beleza do cristianismo? A beleza do cristianismo encontra na pessoa de Jesus Cristo, a qual diz: assim como eu morri e ressuscitei, importa que vocês também façam o mesmo. Mas para que você viva essa verdade, tem que entregar a vida a Cristo com uma consciência plena de que você é pecador e dele é um Deus todo santo. Por isso que quando Cristo diz: Pai, eu oro a eles, eles não são do mundo como eu não sou do mundo como eles não são, por isso eu rogo que os livre do mal e santifique-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Conhecer a verdade é saber que Jesus Cristo, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que você é cristão? Precisamos estar conscientes que fomos crucificados com Cristo. Paulo fala isso no versículo 6 desse capítulo. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não vivamos mais para o pecado. Não é que você não vai pecar, porque eu seria aqui um grande mentiroso, ainda faria Deus de mentiroso, isso que a Bíblia diz. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Mas João continua dizendo: filhinhos, não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos juntamente com o Pai Jesus Cristo, fiel e justo, nosso advogado que intercede por nós. Mas a nossa condição é de não somos mais escravos do pecado. A vida do crente com o pecado é como a Júlia descreveu aqui na sexta-feira: é um acidente, não é que pode ser, ele é um acidente. Pai, eu pequei.
Na hora você sente que pecou. E o sentido que você tem a partir de uma vida santificada em Cristo é que o pecado dói. O pecado incomoda. Então precisamos entender que fomos crucificados com Cristo. E com Ele nós deixamos o pecado de lado. Segundo, Paulo diz também que precisamos ter uma consciência de que ressuscitaremos com Cristo, no verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos a semelhança da sua ressurreição. Sabe uma coisa que é extremamente complicado de alguém entender, ainda mais nos tempos de Jesus? Como que pode? Esse mundo é tão mau, essa vida que vivemos é tão sofrida. Nós temos uma felicidade plena na certeza de que vamos estar com Cristo, mas não é uma vida fácil. Primeiro que vencer o pecado dia após dia é difícil. Outra coisa que é difícil é lidar com pessoas que têm problemas iguais ou piores que os seus. Então entender que nós vamos morrer e vamos ressuscitar, para quê? Essa era a grande discussão dos tempos de Jesus. Qual o sentido de ressuscitar? O sentido está na forma com que Cristo ressuscitou. Porque, mais uma vez o nome do texto, porque fomos unidos com Ele na morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Como foi que Cristo ressuscitou? Ressuscitou para nunca mais morrer. Ressuscitou em um corpo glorificado, em um corpo que não experimentará mais o pecado. Então, qual é o sentido da vida? É que esta vida, ela só tem sentido se ela for vivida para a glória de Deus, para a exaltação do nosso Senhor. Em terceiro, precisamos entender que estamos mortos para o pecado e vivos para o Senhor Jesus. Os versos 9 e 10. Porquanto ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto viver, viver para Deus. Assim também consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oferecer-se a Deus é um ato inteligente e consciente, devendo corresponder a uma entrega decisiva. O Senhor deseja que entregamos nossa vida, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Senhor quer usá-lo para a tua própria glória, é para a glória de Deus, não é para a sua. É para alguém que sabe que Deus nos fez para vivermos segundo a vontade dEle. Como cristão, qual é o anseio da tua vida? Quais são os desejos do teu coração ainda neste mundo? Paulo também nos mostra que o nosso corpo é instrumento de Deus. Ele fala em Filipenses 1:20. Será que Cristo é engrandecido no meu corpo? Pela vida ou pela morte? Ou seja, tanto nesta vida quanto na minha própria morte, Cristo é engrandecido. Como o salmista descreve, que Deus se alegra na morte do salvo, se alegra na morte do justo. Pastor Alexandre Dutra, nunca me esqueci disso. Ele diz, Deus não está preocupado como você vai morrer. A preocupação de Deus é como você vai chegar diante dele. Você chegará lá, certo de ouvir, vinde bendito de meu Pai, da boca do próprio Cristo? Ou vai ouvir, para longe de mim, maldito, que não vos conheço? A diferença entre a resposta que nós vamos ouvir diante de Deus está enquanto você tem vida. Porque o que você escuta de Deus ainda na tua vida é o que vai mudar o que você vai ouvir ou não dele lá nos céus. Se você escuta hoje ainda diante do Senhor, vinde, amados de meu Pai, vinde para o aprisco que tenho preparado para vós, tornem-se minhas ovelhas. Se é isso que você ouve de Jesus Cristo hoje, o que você vai ouvir nos céus é exatamente a mesma coisa. Vinde para o lar celeste que vos tenho preparado. E Paulo diz também a nós, tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens,
ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem estais servindo. Se estamos de fato servindo a Cristo nosso Senhor, como hoje podemos testificar essa verdade em nossa vida? Faça um autoexame entre você mesmo e Deus. Hoje eu posso dizer que Cristo é glorificado na minha vida. As minhas ações, o meu testemunho testifica que eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que eu já me identifiquei como uma pessoa que sabe qual é a minha condição diante do Pai. Como Jesus Cristo nos ensina na oração. A nossa oração diante de Deus é Pai Nosso. O que é Pai Nosso? Nós não falamos tão somente que Deus é o nosso Deus, embora Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o nosso Pai. A sua condição hoje é de filho de Deus? Quais são os propósitos dessa lição de autoconfrontação? Para nós é fornecer o fundamento para desenvolver a vida, um estilo bíblico de mordomia cristã. De que tudo que Deus te deu, tudo que Deus confiou a você, é dele. Isso é mordomia. Ser mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Nós estamos aqui como mordomos. E inclusive o nosso próprio corpo. Ele não serve mais ao pecado. Serve agora a Cristo Jesus, o nosso Deus. Porque a palavra de Deus escreve para nós de uma forma tão clara e absoluta. Jesus Cristo não morreu em vão por tua vida. Ele morreu para que você se torne uma nova pessoa, uma nova criatura. Tenha um novo estilo de vida. Os seus anseios, eles são transformados em anseios divinos. Como nós aprendemos na lição 8 e na lição 7. A nossa mente é renovada segundo a mente de Cristo. A minha mente, dia após dia, anseia pelas coisas que Cristo anseia. Primeiro, uma vida santa. Segundo, uma vida santa que ajuda outros na santidade. E nesse ajudar a outros, inclui o testemunho de salvação para muitas pessoas. Quem você já levou a Cristo? Pastor Jonas Madureira também diz uma coisa muito interessante quando ele fala na aula de Cosmovisão, que normalmente quando alguém entra na faculdade, ela é ridicularizada pelo fato dela ser cristã. Quem faz aula em AD é uma maravilha, né? Porque dificilmente você vai encontrar com outras pessoas que vai debater da tua fé. Mas quem vive no mundo secular, o que vai encontrar de fato é isso. Pessoas querendo questionar a tua fé. E não pense você que o evangelho vai entrar doce na boca das pessoas e vai entrar, sabe, suave no ouvido delas. Porque o que elas têm no coração é totalmente contrário a essa verdade. Então entenda que a visão de mundo não é a visão do cristianismo. Então quando você mostra uma nova visão fundamentada em Cristo, as pessoas vão se chocar com o que você vai pregar. E volto a dizer, isso pode começar dentro da tua própria casa, dentro da tua família. Quantas são as pessoas que preferem nem conversar com você sobre religião? Então o que você tem que fazer? Viva o Evangelho. Viva longe do pecado. Para que isso, as tuas boas obras, anuncie a Cristo. É isso que Tiago fala. Não só de fé o homem tem que demonstrar a salvação, mas a fé sem as obras é morta. É uma vida dedicada a Cristo. Pela fé, sabendo que Ele é o Senhor que nos guarda e nos livra do mal. E mesmo que vier a morte, volta a descrever o que Paulo descreve aqui para nós, quando ele diz: Cristo engrandecido no meu corpo, tanto nesta vida, tanto na morte. Mesmo que me venha a morte, Cristo tem que ser engrandecido na minha vida. Cristo é exaltado na minha vida. Como você tem enfrentado o mundo? Digo enfrentar um mundo, não só enfrentar as pessoas, mas enfrentar a carnalidade, enfrentar aquilo que vem contra a vontade de Deus. Se você tem vencido, o que posso dizer a você é que
você tem buscado e tem encontrado uma vida de santificação. Mesmo que por vez ou outra você caia, mas você não deve viver caindo. Você tem que viver momentos em que você diz: exaltado seja, bendito o Senhor, porque hoje já não penso como eu pensava, já não falo o que eu falava, já não faço o que eu fazia. Isso são mudanças bíblicas que vai agindo na tua vida. Para isso, você precisa ter alimento da palavra de Deus na sua vida diária. E saiba de uma coisa: o mundo está vivendo como se nada fosse acontecer. Mas existe um dono da história, existe um protagonista principal, que quando ele vier, saiba que então virá o fim. Porque o dono da peça, o dono do teatro, ele chega quando a peça acabou. Não é assim? O teatro terminou. Quem que aparece lá para receber o aplauso? Quem escreveu a peça. Assim Cristo virá, e todo olho verá nosso Senhor Jesus. Teu processo de santificação, ele começa na certeza de que você vai encontrar com Cristo. E é algo que pode ser que aconteça primeiro para você do que para mim. Ou quem sabe, para todos nós ao mesmo tempo. A perspectiva de Deus com respeito ao destacar a necessidade da mudança bíblica, o plano de Deus, enfatiza-se a negação do eu para agradar a Ele. E ser uma bênção na vida de outros, ao invés de uma preocupação com o eu. E cada vez mais, vidas ou formas variadas de viver. Quando o meu objetivo é viver para Cristo e não para mim mesmo, pessoas são transformadas pelo Evangelho. Pessoas olham o Evangelho através da nossa vida. Então, como eu falei no começo, por que você é cristão? Por que você se declara alguém que professa Jesus como Salvador da tua vida? A primeira afirmação é porque eu luto dia após dia contra o pecado, porque eu sei que o pecado me afasta de Deus. E nisso eu sei em quem eu tenho crido, aquele que morreu por mim, me deu livre acesso a Deus. Então a sua mudança é uma mudança contínua, mas ela só vem através da palavra de Deus. Princípio 39, nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, para uma atenção que vai obedecer a palavra de Deus e seus mandamentos. Em vez de pecar por despreciar a si mesmo, exalta a si mesmo alimentando a autocomiseração. Quantas são as pessoas que fazem isso? Vive dizendo, poxa, eu estou passando por isso, estou sofrendo, querendo buscar atenção a mais dos outros. Você conhece alguém assim? Infelizmente que pessoas cristãs vivem assim. É sempre dizendo, olha, eu estou mal, ora por mim. Pessoa que você nunca ouviu uma mensagem de, olha, eu estou bem, estou orando pela igreja, estou aqui crescendo, estou aprendendo, estou desenvolvendo com a Bíblia. Autocomiseração. Entenda que você nasceu de novo. Entenda que é Cristo quem te dá um novo estilo de vida. Não olhar para dentro de si e olhar para Deus muda essa autoimagem. Muda essa ideia de que, por vezes, nós somos só sofredores. Quando a Bíblia fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz que estava sofrendo. E mesmo no sofrimento eu posso vencer isso. Eu posso viver para a honra e glória de Deus, quer na alegria, quer no sofrimento. O pecador, ele deve buscar dia após dia uma vida que demonstra que ele nasceu de novo. E no princípio 40 diz, você precisa despojar-se dos seus pecados de inveja, ciúme, cobiça, ganância, coisas que caracterizam uma vida sem Jesus. Você deve se agradar do Senhor, entregar seus caminhos a Ele e esperar pacientemente por Ele. Em vez de ser ciumento e alimentar ambições egoístas, você deve ser puro, pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia e dar bons frutos, ser imparcial e sem fingimento. A palavra de Deus escreve para nós, abre a tua Bíblia lá em Tiago. Tiago no capítulo 3.
Tiago vai nos fazer aqui para nós Tiago, capítulo 3. Os versos 3 adiante diz assim: Quem entre vós é sábio ou tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja e amarga sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois a inveja e sentimento ambicioso, aí a confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, pois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aquele que provém a paz. Você recebeu de fato a paz de Cristo? A paz que excede todo entendimento permeia no teu coração? Porque se essa paz permeia no teu coração, todas essas coisas que nós citamos atrás, elas são diminuídas até que elas são deixadas no seu profundo mar do esquecimento. Nós deixamos a inveja, porque nós sabemos que o que Deus nos deu é suficiente para a vida que nós temos. E o que Ele há de nos dar é suficiente para vivermos uma vida e abençoar também outras pessoas. Então, viver em paz com Deus, primeiro demonstra alguém que está lutando dia após dia contra o pecado. E o princípio 41 diz: desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo. Então você encontra paz quando você sabe que você é agora de Cristo. A sua vida é de Cristo. O que você tem é de Cristo. E tudo isso retorna para Ele em louvor e glória quando você vive uma vida de santificação. Mas a propriedade de Deus, e você como um mordomo, um administrador, um servo, de tudo quanto Deus te dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob os seus cuidados. Também como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido, ou receber crédito por parte de homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. Isso aqui a revista, o material coloca também como ponto dos dons. Deus nos dá dons, não para nós enchermos de orgulho próprio, mas para que nós exaltemos ao Senhor e com isso edificamos a igreja. Uma edificação que vem dia após dia, através da ação da igreja. Uma igreja que sabe que tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Então, ponto 2, aqui da lição 10, ele diz: a sua vida na prática, examine-se a si mesmo continuamente de modo bíblico, e não se compare com outros para decidir a quem você vai agradar, porque você deve buscar agradar tão somente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que também é o nosso Pai. Como anda? Como anda a tua vida? Cristo hoje se agradaria ao olhar as suas atitudes, ao olhar a maneira com que você tem conduzido aquilo que Ele confiou, inclusive a tua própria vida. Lembra lá no ponto 1, o teu corpo que é templo do Espírito Santo. Hoje você agrada a Deus de maneira digna como você vive? Ou ainda há coisas que precisam ser corrigidas? Então, lembrando, a palavra de Deus nos alerta, a vida de santidade, ela não é uma opção, ela é uma condição para aquele que é salvo, e ela deve ser buscada dia após dia, para que você possa crescer e ajudar outras pessoas. E o princípio 43, agradar a Deus pelas deficiências aparentes que você não pode alterar, e corrija a sua vida todas as deficiências reais que impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação de outros. Quando Paulo descreve para nós em Colossenses, abre lá a tua Bíblia em Colossenses, o capítulo 3.
Espera aí que minha Bíblia é nova, as páginas ficam tudo coladinha. Colossenses 3, os versos 2 adiante, Paulo diz: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, idolatria. Por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda eras visíveis nessas coisas. Mas agora livrai de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mentai uns aos outros, pois já despistes do velho homem nas suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova em pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Você é renovado dia após dia, em mente, coração, em corpo, segundo a imagem do próprio Cristo. Como anda a nossa vida diante do Senhor? Há essa mudança plena? Olhar para trás e viver: Senhor, se não for a tua misericórdia, o que seria de mim? Mas olhar para a frente e dizer: graças dou a ti, Pai, porque já não sou mais quem eu era, já não vivo mais no velho eu, mas vivo uma nova pessoa em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, para finalizar, pratique o amor sem hipocrisia, sem encenação, demonstrando por meio de pensamentos, palavras e ações o fruto de vida de que Cristo vive em você. Efésios 5, os versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz a nós: portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo, que também nos amou e entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício, como aroma suave. Então viva de maneira que você imite a Cristo em tudo. É fácil? Certeza que não é fácil. Mas uma certeza que nós temos é que Cristo é quem nos dá força para vivermos dia a dia. Então saiba, se há algum pecado na tua vida que você tem lutado dia após dia, se há alguma luta que te impede de viver plenamente santificação, você não tem força para vencer isso, mas Cristo tem força, e Ele te dá força para que você possa resistir aos dias maus. Então, mais uma vez, quando Paulo descreve para nós, Romanos 6, que o nosso corpo, a nossa mente, não pode estar ligada ao pecado, porque nós já ressuscitamos com Cristo a uma nova vida. Assim, pelo batismo, nós somos entregues a Deus, mostrando que morremos para o mundo e nascemos para Ele, e devemos viver assim, com uma forma consciente, de que já não sou mais quem eu era, e que a palavra de Deus, Ele seja no teu coração, com a certeza, com a plena convicção, de que Cristo, Ele é o nosso Senhor, e dia após dia, Ele nos dá força para vivermos em santidade. Então busque a santidade, para o louvor da glória do nosso Deus, e que possamos viver assim, segundo a tua plena vontade. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai bendito, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, entregou a tua vida para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus nós clamamos. Ó Deus, santifica a nossa mente, santifica o nosso coração, santifica a nossa língua, santifica o nosso olhar, ó Deus. Tudo que é em nós, ó Deus, seja para a tua glória, para o teu louvor. Que a nossa mente, ó Deus, possa olhar, ó Deus, dia a dia, olhar como a mente de Cristo. Ter uma cosmovisão, ó Deus, virada, segundo, ó Deus, a tua vontade. Voltado, ó Deus, para exaltar ao Senhor. Que em tudo o Senhor seja glorificado, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia, ó Deus, de nós, nos dando, ó Deus, força, ó Deus, para vencer o maligno. Pai amado, se há entre nós alguém, ó Deus, que não tenha convicção da salvação, que hoje a vida seja transformada, que haja um novo nascimento. Para louvor da tua glória nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Lembrando, nós temos vários momentos de oração. No sábado, né, no domingo de manhã, né, nos nossos cultos, aqui na quarta-feira,
que em todos nós clamemos uns pelos outros para vencer o dia mal. Como nós temos visto na internet, como nós temos visto perseguição à igreja, no Chile, na China, agora aí na Venezuela, em tantos lugares. Que Deus tenha misericórdia do teu povo. Que Deus nos dê essa consciência de que se um dia nós chegarmos a passar por isso, que nós devemos estar prontos para enfrentar, mesmo que venha a morte, mas que possamos estar prontos e preparados para testemunhar de quem é o nosso Senhor. Que Deus nos conceda essa força, essa graça em nome de Jesus. Deus abençoe você que assistiu, que possamos crescer e viver para a honra e glória do Senhor dia a dia. Deus abençoe.